Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Você podia dar um glória a Deus por essa palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eu vou ler de novo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha o 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4 é o último. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tem alguém que quer ficar cheio do Espírito Santo? Alguém que veio para o culto hoje? Alguém que está na terça do Espírito Santo? O Santo é real, e eu não sei você, mas eu já estou sentindo a presença dele nesse lugar. Eu já estou sentindo a graça de Jesus nesse lugar. Quando nós falamos, João, do Espírito Santo, nós não falamos de um Espírito que aparece apenas em Atos capítulo 2, pastor Vitor. Não. O Espírito Santo, ele está na Bíblia, ele existe, ou juntamente com Deus, ele sempre existiu desde o início das coisas. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre as águas. Ele já estava lá. Viram um culto como esse, Ricardo, e sentir a presença do Espírito Santo não é algo que começou em 2025 ou 26. Não. Quando Deus olha para a terra sem forma e vazia, Ele vê o Espírito pairando sobre ela. Mais do que isso, quando Ele libera uma palavra e diz, haja luz, o Espírito Santo está lá. Quando Ele está criando todas as coisas, os animais, Ele está criando as praias, as montanhas e tudo que nós vemos existir hoje, o Espírito Santo está lá. E eu vou além. Quando Deus, o Criador, vai criar o ser humano, o Espírito Santo está lá. Pastor, coloca aí Gênesis 1, 26, por favor. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Se você trouxe Bíblia, abra por favor, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ele estava lá. Ele estava lá. Desde o início ele estava lá. Sabe, o Espírito Santo, ele tem alguns atributos. Quando nós falamos de Espírito Santo, eu não estou falando de um fantasma que aparece no quarto vestido com um lençol branco e 2 furos representando o olho. Isso não é o Espírito Santo. O que nós aprendemos quando nós lemos a Bíblia, pastor Alain, é que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Olha o texto de Atos 13, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo fala. Alguém quer ouvir a voz do Espírito Santo hoje nesse lugar? Quão bom é ouvir a voz do Espírito Santo. Quão maravilhoso. Sabe aquelas experiências que você tem quando você está no seu quarto, ou às vezes tomando um banho, ou dirigindo o seu carro, e o Espírito Santo vem, visita você e começa a falar, e de uma forma audível, e você ouve o Espírito Santo. É maravilhoso. O que nós aprendemos é que o Espírito Santo pensa. O Espírito Santo tem pensamentos sobre nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas. Ele pensa algo sobre nós.
O que será que no nosso dia a dia, e o que será que no nosso cotidiano, quando nós estamos trabalhando e na nossa vida normal, o que será que o Espírito Santo está pensando sobre nós? Porque, deixa eu falar algo aqui, eu preciso ser muito honesto com você. Eu preciso abrir o jogo para você. O Espírito Santo, ele não se manifesta em uma casa toda bagunçada. O Espírito Santo, ele não aceita dividir você com o pecado. Ele não aceita dividir você com o Espírito que não é o Santo. Ele não aceita isso. Então, às vezes, você vem no culto e você vem em ambientes como esse e você fala: mas o Espírito Santo não se manifesta, o Espírito Santo não fala nada, nada acontece nesse lugar. Eu venho ao culto, saio do culto, venho quinta, venho domingo, venho todo dia e nada acontece nesse lugar. O Espírito Santo está falando, às vezes nós que não estamos ouvindo Ele. O Espírito Santo está pensando algo a nosso respeito, às vezes nós que não estamos falando e perguntando o que Ele pensa sobre nós. A grande verdade é que o Espírito Santo também se entristece. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece, pastor Vitor. Olha o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. Como entristecer o Espírito Santo? Como entristecer o Espírito Santo? Quando nós nos afastamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe, é tão sério falar sobre o Espírito Santo que um dia perguntaram a Jesus sobre o Espírito Santo. Jesus estava expulsando o demônio de um homem e diziam assim: ele expulsa pelo demônio que está nele. Só que não, Jesus expulsava pelo Espírito que estava nele, que era o Santo. Jesus falou assim: ei, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Se vocês um dia blasfemarem contra o Pai, vocês vão ter perdão se arrependerem. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. Nós não podemos tratar ou lidar ou agir com o Espírito Santo de uma forma imatura, de uma forma que nós não respeitamos e não damos o devido valor. Ei, é um privilégio vir a um culto como esse e sentir Ele tocar você, sentir você arrepiando, sentir que Ele está trabalhando no seu coração. É um privilégio estar em um ambiente como esse e sentir o Espírito Santo soprar na nossa mente. É um privilégio. Tem dia que Ele vem com uma brisa suave, mas tem dia que Ele vem com fogo. Tem dia que Ele vem e arrebata todo mundo, mas tem dia que ninguém consegue ficar em pé, só chorando. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele pensa o que Ele quer. Ah, não. Ele tem vontade, Ele diz pra ir, Ele diz pra voltar, Ele diz pra ficar. O Espírito Santo faz do jeito que Ele quer. Ele faz da forma que Ele quer. Não, nós não podemos ser imaturos a pensar que nós controlamos o Espírito Santo, a pensar que nós entramos no ambiente espiritual e nós conseguimos fazer o que quisermos dentro desse ambiente. Não é assim que funciona. Não. Nós entramos no culto e nós prestamos o culto, mas a vontade que prevalece é a dele. A vontade que prevalece é a dele. Irmão, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, Dinarte. Ele vai fazer. Independe de mim ou de você, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Se Ele quiser encher você, se Ele quiser derramar uma unção gloriosa sobre você, Ele faz. Pastor, o que é que precisa para isso acontecer? Não sei, talvez levantar a mão em um culto como esse e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se tem algum Isaías que no ano em que o rei Uzias morreu vai poder olhar para o trono terrestre que está vazio, mas vai olhar para o trono do céu e vai dizer: ah, lá não tem crise, lá não tem terremoto, lá não tem problema. Ele vai olhar e vai dizer: Espírito, enche a casa. Vai, enche a casa, vamos IBR, vamos, enche a casa, mais uma vez, enche a casa, os umbrais da porta se moveram. Tem dia que Ele vai vir com fogo, tem dia que Ele vai vir com uma brisa suave, mas Ele vai vir. Ele vem.
Ele vem de novo, ele vem de novo. E quinta-feira ele vai vir de novo. E domingo ele vai vir de novo. E amanhã na sua casa ele vem de novo. O que que precisa? O que que precisa para ele vir? Eu não consigo ficar normal em um ambiente de culto. Eu não consigo ficar igual ou permanecer do mesmo jeito. Não dá, Ricardo, não dá. Não dá. Não. Eu estou em um culto e tem alguém que vem para queimar incenso aqui hoje. Alguém que, como Maria de Narte, vai derrubar um perfume. E o perfume vai subir o cheiro e vai inundar essa casa. E todo mundo vai olhar e vai dizer: o que está acontecendo? Que cheiro é esse? É o cheiro de uma adoração verdadeira subindo. É o cheiro de algo sendo derramado sobre nós. Quando nós falamos de Atos capítulo 2, é o cumprimento da promessa. Atos capítulo 2 acontece no dia de Pentecostes, cumprido o dia do Pentecostes. Mas o Espírito no Velho Testamento, e até que Jesus morre e Jesus ressuscita no domingo de manhã, e 50 dias que ele já ressuscitou, o Espírito Santo estava quieto. Embora em João 14 Jesus deixe a promessa: eu irei ao Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Consolador para você. No Velho Testamento, o Espírito Santo teve algumas aparições. Você se lembra de Sansão? Quando o Espírito Santo descia sobre ele, ele ficava forte. O dia que o Espírito Santo parou de descer em Sansão, ele ficou cego, foi preso. Deu tudo errado. O grande problema está aí. A gente não pode perder o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente está cego, está pobre, está preso. Sem o Espírito Santo a gente não tem eira, não tem beira, não sabe o que fazer, não tem rumo, não tem um norte. Sem o Espírito Santo a gente não sabe se é para ficar em Portugal, se é para ir para a América, se é para voltar para o Brasil, se é para ir para a China. Sem o Espírito Santo nós não sabemos como nos mover, se é para ficar no trabalho, se é para sair do trabalho. Sem o Espírito Santo nós temos perguntas: eu nasci para quê? Qual que é o meu propósito? Ei, convida o Espírito Santo para essas perguntas, que ele vai responder você uma hora dessas. Ele vai responder você. Ele vai responder. Ele vai responder você. Ele vai responder. Ele vai responder. Meu Deus, cara. Quando nós falamos de festa de Pentecostes, os judeus eles têm 7 festas. 3 principais e 4 intermediárias. Dentre as 3 principais está a Páscoa, e 50 dias após a Páscoa, o Pentecostes. O Pentecostes inicialmente era uma festa que se comemorava as colheitas, ou seja, quando eles colhiam, eles se reuniam e faziam uma festa, e era a festa do Pentecostes. Quando você vai ler o texto de Levítico, você vai entender que o sentido da festa não foi trocado, mas foi adicionado. Eles comemoravam também o receber a lei. Alex, receberam a lei através de Moisés, e agora, para além de comemorar as suas colheitas, eles estavam comemorando a entrega da lei, os 10 mandamentos. Só que Jesus está dizendo: eu tenho algo novo para vocês. Eu tenho algo melhor, eu tenho algo superior para vocês. Eu tenho algo maior. Eu tenho uma coisa melhor para vocês. O Pentecostes não mais é para comemorar colheita ou lei. Não. Sabe por quê? Na sexta-feira, 3 horas da tarde, quando ele está dizendo: está consumado, o que está acontecendo? Um terremoto. Não. Um terremoto está acontecendo, mas tem algo acontecendo dentro do templo, no Santo dos Santos. O véu do templo está se rasgando. Rasgando. E o Deus que estava dentro do Santo dos Santos, e ninguém podia entrar, ninguém podia ver, se alguém olhasse era morto. Agora ele vai agir de forma diferente, e ele vai escolher uma ótima hora. Uma ótima hora. Quem sabe não é numa terça-feira, dia 10 de março. Quem sabe não é hoje que ele derrama da sua glória sobre nós de novo. Vem pro culto, então levanta a sua mão pro céu. Levante as suas mãos, as duas. Levanta as duas mãos pros céus bem alto. Isso por 10 segundos, enche essa casa de glória. Vai.
Vamos! O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. O Espírito Santo está vindo sobre nós de novo. Ele está vindo mais uma vez. Sinta agora o Espírito Santo de Deus. Sinta. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba dons espirituais. Tem dons de cura, dons de profecia, dons de operação de maravilha, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Está sendo derramado sobre você. Vai, recebe aí. Você vai colocar suas mãos. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar. Vai, recebe. Isso. Meu Deus. Eu gosto desse texto de Atos. Porque Lucas, enquanto está escrevendo o texto de Atos, ele faz questão de dizer: foi no dia do Pentecostes. Jesus morre na Páscoa. Após a sua morte, ele ressuscita no domingo de manhã. E após a sua ressurreição, ele fica 40 dias na terra. Dentre esses 40 dias, ele faz 10 aparições. Mas a festa de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Então, durante 10 dias, eles estão sem Jesus e sem o Espírito Santo. Muitos de nós não, outros lá fora, em outro lugar. Muitas pessoas, sem Jesus presente e sem o Espírito Santo dentro do coração, teria virado uma coisa de louco. Irmão, você conhece você mesmo. E você sabe do que você é capaz sem Jesus. Nós sabemos do que nós somos capazes sem Jesus. Irmão, é só abrir as notícias e a gente vê homem matando mulher matando... É verdade ou só eu que vejo essas coisas? A gente vê pedofilia, coisas terríveis. Se a gente abrir o Jornal do Brasil, meu Deus, coisas terríveis acontecem. Pai que matou a esposa, os 2 filhos. Meu Deus, o que está acontecendo? O Espírito Santo não está agindo nessas pessoas. Sabe por quê? O Atos capítulo 2, ele é uma construção. Fala comigo, construção. Não começa só 120 reunidos de qualquer jeito. Vai pra onde? Rapaz, eu tava indo pra uma festa agora. Eu tava indo pra uma casa de prostituição. Vamos ali, do jeito que você tá, de qualquer jeito. E o Espírito Santo vai entrar. Não é assim que funciona. Durante 10 dias, eles estão permanecendo. Eu gosto dessa palavra. Porque às vezes Deus manda a gente permanecer onde Ele já nos colocou, pastor Alan. Só que a gente decide: eu não vou permanecer em lugar nenhum, eu não quero nem saber. A gente olha para o nosso interior e para a nossa vida, e Deus está dizendo: permaneça onde eu te coloquei. Permanece no casamento, permanece nesse trabalho, permanece na igreja, permanece firme no propósito, no caminho de Deus. Só que a gente está olhando e está dizendo: eu não quero nem saber disso, eu não quero permanecer. Só que o texto de Atos, só recebe o Espírito Santo quem permanece. E isso é uma condição. Se não permanecer, não recebe. Se não estiver no lugar certo, na hora certa, no dia certo, do jeito certo, não recebe o Espírito Santo. E não tem conversa. Não. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O que é que precisa para eu receber o Espírito Santo? Quebrando o seu coração. O que precisa para eu receber o Espírito Santo? Não sei. Quem sabe dar um glória mais alto? Quem sabe dar um aleluia mais alto? Quem sabe na sua casa levantar um altar de adoração? Quem sabe, em vez de falar palavrão, começa a dar glória a Deus? Quem sabe, em uma hora dessas Ele vai te encontrar no trânsito. Vai. Em uma hora dessa Ele te encontra no autocarro. Em uma hora dessa Ele te visita em um sonho. Em uma hora dessa Ele batiza você. Em uma hora dessa você vai sentir seu coração tremendo, se arrepiando todo. Você vai falar: gente, o que está acontecendo comigo? O Espírito Santo está descendo sobre nós. Ele vai descendo. Atos 1:4.
Eu já vou terminar, eu vou terminar. Pastor Vitor vai pagar minha janta. Rapaz. Você ficou me devendo daquela outra vez, né? Atos 1:4. Depois de ter morrido, ele se apresenta para os discípulos. E ele está comendo com os discípulos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, permaneçam, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvir. É para fazer o quê? Para ficar no lugar que ele já disse para ficar. A gente faz umas perguntas. A gente faz umas perguntas de vez em quando. A gente já sabe o que é para fazer. A gente sabe. A maior parte das vezes que a gente dobra o joelho para orar e faz uma pergunta para Deus: Deus, é para eu fazer o quê? Você já sabe o que é para fazer. Mas você está querendo ouvir. Você está querendo. Gente, eu atendo gente que vem falar assim para mim: pastor, eu vou separar. Vai separar? Vou separar. Pastor, eu deixei a toalha em cima da cama. Aquela mulher é muito chata. Eu tenho que tirar a toalha de cima da cama só porque está molhada. Eu quero separar, eu não quero mais saber. Vem, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, Deus está revelando. Aí a pessoa vai falar: eu não quero mais saber dessa mulher. Eu não quero mais saber desse homem. Olha, passou o dia da mulher, não me deu uma flor, não me deu um chocolate, eu não quero mais saber. Mas Jesus falou para permanecer. Meu Deus. Jesus falou para permanecer. Vai permanecer. Aonde? No lugar que ele disse para ficar. Deus fala assim: a gente está no Brasil. Tem algum imigrante aqui? A gente está no Brasil e a gente vai no culto. E Deus usa aquela irmã do coque, vem rodando. E fala, aponta o dedo no seu nariz e fala assim: filho meu, eu te vi lá do outro lado. E você vai para Portugal, para Lisboa. E vai ser uma bênção. Aí chega aqui e vê. Aluga uma casa de um T3, 300 euros, barato. Liga na AIMA, todas as vezes a AIMA atende, é impressionante. Residência em 90 dias. Fácil. Chegou de Nath, já tá tudo encaminhado. Ganhando 5 mil, fácil. Não, aí você chega e você vê que tem dificuldade. Aí você chega no culto e fala assim: Senhor, é pra eu ir embora. Mas Deus acabou de falar que era pra vir. Nossa, pastor. Meu Deus. Mas Deus acabou de confirmar. É para você ir, é para você ficar, é para permanecer. Vai passar dificuldade, mas permaneça. Vai passar problema, mas permaneça. É para ficar, não é para ir embora. E a gente está ajoelhando e falando: Deus, eu acho que o Senhor errou. Você falou: não, Deus, aquele dia só me confundiu com o irmão do lado. Não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Uma hora dessas aqui em Lisboa, o Espírito Santo vai descer sobre você. Mas antes disso, permaneça. E eu libero uma palavra para você. Se em 40 dias Jesus fica na terra e a festa do Pentecostes é com 50, 10 dias se passam. Permaneça por mais 10 dias. Pastor, eu vou permanecer então. Permaneça naquele trabalho por mais 10 dias. Permaneça por mais 10 dias no lugar que Deus colocou você. Eu estou a ponto de desistir. Permaneça 10 dias. 10 dias. Onde tem mão levantada, Deus está dando a resposta hoje. 10 dias é o suficiente. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Não. O Espírito Santo vai encontrar você. Uma hora dessas. Vai, BR Lisboa. Vai. 10 dias é o suficiente para milagres, maravilhas acontecerem. 10 dias é o suficiente para o documento sair. 10 dias é o suficiente para o juiz assinar. 10 dias é o suficiente para a resposta chegar. 10 dias. 10 dias.
10 dias. Vai. Pastor, eu tô a ponto de morrer. Não vai morrer não. 10 dias, segura, aperta o cinto, vai, 10 dias. Pastor, eu vou me entregar. Não vai se entregar, são 10 dias, você vai permanecer. Pastor, eu desisto, eu vou me jogar de uma ponte, eu vou morrer. Eu não quero mais saber desse homem, dessa mulher, desses meninos. Eu vou largar tudo, eu vou voltar pro Brasil, eu vou voltar pra Angola, eu vou voltar pra África. Não, vai permanecer 10 dias no lugar que ele disse pra ficar. Por quê? Atos capítulo 2, versículo 1. Depois de 10 dias, cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, 10 dias ele está mudando o quadro da sua história. Se prepare. Se prepare para um dia à noite você ter um sonho profético. Se prepare para um dia comum Deus aparecer para você em uma visão e você ter a resposta que você tanto precisou. Nós estamos na testa do Espírito Santo. Nós estamos no lugar que Ele disse para estar. Então se posicione. 10 dias Ele faz o milagre. 10 dias Ele muda a história. 10 dias Ele muda o quadro. 10 dias Ele transforma o laudo. 10 dias Ele cura do câncer. Esse nódulo não é seu. Não, essa infecção não é sua. 10 dias aquele médico vai ter que reconhecer que Jesus Cristo fez o milagre. 10 dias. Primeira coisa, eu vou terminar, capítulo 1, versículo 4. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste. Espera, não se afaste e espera. O qual vocês ouviram. Porque João, eu gosto desse versículo, eu amo esse versículo. Versículo 5. Porque João na verdade batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois. Não, você não entendeu. Não é possível que você não entendeu. Até a próxima terça-feira você vai ser batizado com o Espírito Santo. Até a próxima terça-feira a sua história vai ter mudado. Segura o que Deus está liberando para você hoje, véi. Deus tem algo novo. Uma unção nova, cara. Olha o versículo 14. Eu gosto do versículo 14. Eu gosto. Coloca aí. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Calma. Agora vai ter o problema. Então não é só ficar do jeito que eu tô? Então não era... Não tô entendendo. Não era só eu ficar... Pastor, de vez em quando eu faço um negocinho errado. Tem um gatunete lá em casa que eu não tirei ainda. Misericórdia, Jesus, todo espírito de IPTV vai caindo por terra agora. Você tá rindo, né? Você tá rindo porque você tem na sua casa, né? Não é só permanecer de qualquer jeito, Dinarte. Não. Perseverando unânime em oração. Sabe o que você vai fazer hoje quando você chegar em casa? Em vez de você gritar com o menino, em vez de você gritar com a esposa, com o marido, você vai chegar e você vai falar: dá a mão aqui todo mundo. Dá pra mamãe, dá a mão pro papai. Vem cá marido, vem cá esposa, mãe, tio, sogra. Vamos orar, vamos levantar um altar. Porque uma hora dessas, daqui 10 dias, Deus está nos encontrando. Ai. Deus está nos encontrando. Olha o que eles estão fazendo. Junta todo mundo em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos. Junta a família toda. Pastor, na minha casa é uma briga todo dia. Começa a orar naquela casa. Pastor, na minha casa é uma gritaria o tempo todo. Junta os meninos gritando: vem cá meu filho, eu vou te ensinar a orar. Vem cá meu filho, eu vou te ensinar a levantar um altar de adoração. Vem cá meu filho, vem. Receber o Espírito Santo não te impede de passar por momentos menos bons. Não impede. Receber o Espírito Santo não impede de, por vezes, querer desistir. Sabe o que está acontecendo?
Vocês se lembram do Judas que traiu? Alguém lembra do Judas? Vocês lembram? O Judas, ele andou os 3 anos e meio que Pedro andou, ele andou também. Que Mateus, que João, que Tiago andou, ele andou também. Todo dia ele estava lá. Pastor, mas ele era um traidor. Pastor, ele vendeu. Ele roubava da bolsa, das ofertas. Ele fazia tudo isso. Mas ele estava lá. Sabe o que acontece? Judas, ele era o responsável por todo o administrativo. Nós estamos falando de um Pedro, de um João, de um Tiago, que eram pescadores, homens galileus que não tinham instrução. Mas Judas não. Judas não ficava com a bolsa das moedas só porque ele iria roubar. Não. Judas era um administrador. Por isso Jesus deixou ele com a bolsa das moedas. Vocês se lembram daquela história de que os discípulos de Jesus entraram no barco e passaram para o outro lado, e o outro lado se chamava Gadara, e quando eles chegaram se encontraram com um gadareno, que era um homem endemoniado? Vocês se lembram disso? Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus 13 pessoas. Essa travessia de barco custava 1 denário por pessoa. 1 denário é um dia de trabalho. Para ir 13, para voltar 13, 26, 1 mês de trabalho. Para todos eles, era o que custava essa travessia. Quem organizou? Quem pagou? Quem foi à frente e resolveu? O Judas. Quem fez tudo isso, pastor Alain? O Judas. Ele que foi lá com a bolsa. É 26, aqui, tá pago, passa. Os discípulos estavam preocupados com a tempestade. Quando a gente lê o texto, a gente nem vê o Judas. Nem sabe se ele está preocupado com a tempestade, se não está, porque não aparece o que ele fala, não aparece a reação dele. Mas o que eu sei é que o Judas era o responsável pelo administrativo. O Judas fazia parte daquele ministério. O trair e o vender Jesus também fazia parte do ministério. O que tinha que acontecer? Jesus não ia ser morto com um tiro nas costas sem que visse que ele morreu. Não. Ele ia morrer na cruz. Ele ia morrer sendo levantado. Quando Jesus está com Nicodemos em João capítulo 3, ele vai dizer: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus tinha que morrer crucificado. Então eles estão decepcionados durante os 10 dias que você vai aguardar. Escuta muito bem. Eu não estou dizendo que vão ser 10 dias de prosperidade, de bênção, e você vai sair daqui, rapaz, você vai andar pisando em nota de 500. Eu não estou dizendo isso para você. Não estou dizendo. Eu não estou dizendo para você cometer loucura. Eu não estou dizendo para você fazer o que você bem entende. Não. O que eu estou dizendo é: permaneça no lugar que Deus colocou você. Independente se você olhar para um lado e ver alguém falhando, independente se você olhar para o outro e ver alguém que era seu amigo falhando com você, permaneça no lugar que Ele disse para você permanecer, porque a promessa vai se cumprir em você, na sua casa, na sua família. A promessa vai se cumprir. Vai cumprir. Não é para desistir. Não é para retroceder. O Espírito Santo está querendo te encontrar, mas todas as vezes que Ele vem para te encontrar, você já voltou para o início da fila. O Espírito Santo está querendo batizar você, mas todas as vezes que Ele vem para batizar você, você já desistiu. O Espírito Santo está querendo derramar dons espirituais sobre você, mas todas as vezes que Ele vem para te encontrar, você não permaneceu. Escuta bem o que eu vou te dizer. Nessas terças do Espírito Santo, faz um propósito. Vem toda terça e fala assim: eu não saio, eu não arredo o pé enquanto eu não receber a minha bênção. Eu não saio daqui enquanto eu não receber o meu milagre. Eu não saio daqui. Não saio. Não saio. Judas está morto, mas Deus está levantando Matias. A promessa continua. A promessa começa em Joel capítulo 2, versículo 28. Eu derramarei sobre vocês o meu espírito. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Tudo está acontecendo, Diná. Tudo está acontecendo. Jesus vem. Uma estrela brilha em Belém. Reis magos saem, vão se encontrar com ele. E tudo está acontecendo. Ele passa 2 anos no Egito, ele volta. Ele é criado em Nazaré. Aos 12 anos ele está no templo, é o Bar Mitzvah. Ele está ensinando os doutores. Aos 30 anos ele está sendo batizado por João o Batista no Rio Jordão. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto milagre. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Até que um dia, numa festa chamada Páscoa, ele está se entregando. E todos estão vendo ele morto na cruz. Mas também todos vão ter que contemplar o túmulo vazio, porque ele ressuscitou. Mas mais do que isso,
Mais do que isso, mais do que isso. Eu gosto dessa parte, eu gosto. 40 dias ele está com o povo, ele aparece 10 vezes. 10 dias, eles estão perseverando unânimes em oração. Eles estão perseverando exatamente onde Deus disse que era para eles perseverarem. De repente, a festa que comemorava a lei, mas Jesus ele vem, ele cumpre toda a lei. Ele anula toda ela. Hebreus capítulo 7, ele anulou toda ela. De repente, a festa que comemorava a lei já não faz sentido mais comemorar a lei, porque está entrando um novo tempo. O véu já se rasgou, está entrando um novo tempo e uma graça foi derramada sobre eles. Então o que a gente vai fazer com o Pentecostes? Vamos atualizar o Pentecostes. Como? Permanece que um dia desses 120 pessoas vai começar a falar um monte de língua. Se prepara para chegar num culto aqui na IBR Lisboa e ver o bispo pregando em português, e ver espanhol, ver alemão, ver chinês, ver gente de tudo que é lado, sentado, ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo fazendo, tocando, batizando. Recebe essa palavra. Se prepara. Nós estamos no ano de plantar e colher. Quando o sangue de Jesus está sendo derramado, Ele está fazendo uma plantação. 50 dias, a igreja está colhendo o Espírito, colhendo a manifestação do Espírito Santo. E essa é a colheita mais linda que pode existir. Essa é a melhor das colheitas. Uma colheita que é o Espírito Santo de Deus. Mas quer saber a importância de permanecer? Eu termino dizendo Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Naquele dia do Atos 2, era 120. Pedro pregou, 3.000 aceitaram Jesus, reconheceram que Ele era o seu único e suficiente Salvador. Mas o Pedro, o João permaneceram no lugar que era para permanecer. Permaneceu no lugar que era para permanecer. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9 ou 3 horas da tarde. Olha o versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Olha o detalhe. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro então, fitando os olhos, disse: olha para nós. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro. Calma. João, o homem está na porta do templo, chamada Formosa, uma porta grande, bonita, cheia de ouro. Depois, outro dia, a gente fala sobre essa porta. Ele está lá, naquele lugar. Ele não tem dinheiro, ele não tem ouro, ele não tem prata. Não tem. Coxo é alguém que tem uma perna menor que a outra. Uma perna não desenvolveu. Algo na perna ou um lado do corpo dele não se desenvolveu. Presta atenção. Ele está sendo colocado todos os dias no lugar para pedir esmola, pedir dinheiro. Pedro está passando naquele dia. Que dia bom, né? Depois do Atos 2, depois de ser cheio do Espírito, depois de um culto maravilhoso, depois de um momento profético, depois de uma libertação, de uma cura, de um milagre, você está pensando que o avivamento acontece com língua estranha? Não, presta atenção. O avivamento não acontece quando você começa a bater o pé ou a rodar. Não. Deus está derramando o Espírito Santo, eles estão falando em outras línguas. Mas o avivamento está acontecendo quando um homem chamado Pedro se levanta e começa a expor as Escrituras. Com língua estranha ninguém aceitou Jesus, mas quando abre a Bíblia, 3.000 aceitaram Jesus. Vai de novo, eu vou de novo. O que Deus está derramando sobre nós. Pastor, se nós fôssemos olhar o texto de olho nu, única coisa que diferenciava Pedro e esse mendigo era que Pedro andava, porque nenhum dos dois tinha dinheiro. Pedro tá olhando para ele e tá falando: amigo, eu não tenho nada, não recebi, hoje é dia 10, você tá querendo demais. Não dá. Pedro podia estar olhando e falando: amigo, semana que vem eu vejo se eu arrumo alguma coisa para você.
Outro dia eu arrumo alguma coisa para você, amigo. Na volta, né? Na volta eu te dou. Meu Deus. Só que ele está indo orar. Ele está se lembrando de algo que Jesus falou para ele um dia: eu te darei autoridade. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo, eu darei autoridade para vocês. Quem vai dar autoridade? Jesus vai dar autoridade para você. Quem vai dar autoridade? Jesus vai dar autoridade. Então naquele dia, quando você receber o Espírito Santo, você vai ter autoridade. Pedro se lembrou e ele está falando: eu estou quase na mesma condição que ele. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu recebi um dia desses o Espírito Santo. Eu recebi um dia desses, numa festa que estava tendo ali, o Espírito Santo. Então Pedro dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu tenho, o que é que eu tenho? O que eu tenho, o que é que ele tem? O que eu tenho, o que eu tenho? Não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de carro, não. O que é que você tem, Pedro? O Espírito Santo. Segura na mão dele. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Vai. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Agora tá 3, sem dinheiro, sem ouro e sem prata, mas receberam o Espírito Santo. Pedro está olhando e está dizendo: eu tenho algo que vale muito mais que ouro para dar para você, muito mais que prata para dar para você. Eu fui na testa do Espírito Santo e eu recebi. Eu recebi o Espírito Santo. Alguém deseja receber o Espírito Santo? Se coloque de pé, por favor.